Então, gente, eu decidi falar para vocês sobre história do tempo presente. História do tempo presente é o quê? Bem, então, os historiadores hoje em dia, eles estão criticando aquela divisão tradicional da história, se lembra? História antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Contemporânea começando em 1789, terminando hoje em dia, né? Eles estão criticando essa concepção e estão dizendo que a história que a gente vive hoje é diferente da história contemporânea, como ela começou lá em 1789. Então, quem veio com essa crítica foram alguns historiadores franceses liderados por um cara chamado François Bédard. François Bédard, lá em 1978, na França, ele criou o Instituto de História do Tempo Presente. E aí esse instituto começou a fazer pesquisa sobre o que a gente estava vivendo nesse momento e assuntos que remetiam à Segunda Guerra Mundial. Para o Bédard, a história do tempo presente é a história que tem testemunhas vivas, é a duração de uma vida. E aí ele está fazendo pesquisa principalmente com o pessoal que tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Tem gente que difere do Bédard na sua concepção de história do tempo presente, que não é a história que tem testemunhas vivas, não é só isso, tem mais outra coisa, que é o seguinte, a história sobre um momento que existiu uma grande ruptura e que chega até a gente hoje em dia. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? Ou no caso do Brasil, ditadura civil-militar, né? Ou no caso da África, o Apartheid. Então, a história do tempo presente para essas pessoas ela é movida por quê? Por uma grande ruptura que ainda nos afeta e por testemunhas vivas que podem falar sobre essa grande ruptura, sobre esse momento, né? E também a época que a gente está vivendo. Então a história do tempo presente seria definida por essas características. E a última característica é que deixa ela mais politizada, porque as testemunhas estão vivas e elas pressionam o historiador. E não é só as testemunhas, também a mídia também pressiona o historiador, quer que ele fale, quer que ele se posicione. Então a função social do historiador é maior, porque ele vai falar sobre 60 anos do golpe de 64. Aí vão haver testemunhas que vão dizer, não é o golpe, é a revolução. Outras testemunhas que vão dizer, não, é o golpe civil militar. Então é uma história bem politizada, tem várias narrativas em jogo.